Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Ninjago. Dessa vez vamos continuar com os resumos de Irmãos Spinjitzu e vamos falar sobre o terceiro livro intitulado O Labirinto da Esfinge. Pra quem ainda não sabe, Irmãos Spinjitzu é uma minissérie canônica de livros de Ninjago que se passam cronologicamente entre Segredos do Spinjitzu Proibido e Prime Empire. E são histórias que contam do passado do Wu e do Garmadon, que saíram em uma missão a pedido do primeiro mestre Spinjitzu para o Oceano do Norte em busca de uma planta para fazer um chá que pudesse curar o Garmadon da mordida do grande devorador. Mas enfim, vamos lá. O livro ele já se inicia com os ninjas em Ninjago City e eles planejam visitar uma nova churrascaria que abriu. Eles até passam perto do Clube dos Exploradores e o Zane, a Nia e o Lloyd ficam meio assim, lembrando da última vez em que eles estiveram lá para pegar o pergaminho do Spinjitzu Proibido. E aí que tá. Eles não têm boas memórias, porém, uma confusão atrai a atenção deles, porque uma chama sai de dentro. Eles entram para ver o que é e o gerente do clube, o Cecil, ele pede ajuda porque uma estátua de uma esfinge tá doida, parou de funcionar direito e tá cuspindo fogo direto. A Nia e o Zane conseguem apagar o fogo e congelar a estátua temporariamente, só que o cabelo do Kai fica bagunçado no processo. E o evento faz com que o Mestre Wu se lembre de uma experiência que ele teve com uma esfinge de verdade no passado. Mas ele vai contar essa história quando eles chegarem na churrascaria, porque a barriga do Cole tá roncando. Eles vão pra lá e o Cecil fica chateado porque os ninjas deixaram uma bagunça imensa no clube. Mas enfim, vamos lá. Uma vez no restaurante, o Kai ele saiu, ele foi no banheiro para ajeitar o cabelo, enquanto os outros ninjas escutam a história do Mestre Wu. Basicamente, no passado, um tempo após o Garmadon e o Wu deixarem a vila da Hana e da Oba-chan, eles seguiram a jornada até o Oceano do Norte. Vários dias se passaram e eles entraram por uma bifurcação numa caverna e acabaram encontrando o Vale da Esfinge, que fica numa região árida de Ninjago, no centro da qual se ergue uma imponente pirâmide escura. Os dois se aventuram pelo mercado e acabam notando que os moradores daquele vale ficam usando alguns chapéus com formato de pirâmide. Eles conversam com um vendedor chamado Sage, e o Sage os informa que todo mundo ali usa esses chapéus e venera uma esfinge mítica que habita naquela pirâmide. Todo dia eles fazem um ritual 3 vezes para não serem mortos pelos guerreiros escaravelhos da esfinge. E essa esfinge é conhecida por realizar desejos aos viajantes que passam por ali. Porém, nenhum dos moradores realmente teve a coragem de adentrar na estrutura e todos os aventureiros que entraram na pirâmide nunca voltaram. Então, o Garmadon fica curioso e decide ir até essa pirâmide com o intuito de desejar a planta que tem lá no Oceano do Norte para ele e o Wu não terem que ir até lá. Eles vão, fazem o chá, curam o Garmadon e GG. Acabou. O Wu ainda acha que não seria prudente eles mexerem com a esfinge, mas segue o Garmadon até a pirâmide. E assim que eles entram, o alçapão se abre e os dois caem numa câmara onde está a esfinge cara a cara com eles. De início, ela pergunta onde estão os chapéus, pensando que são moradores da vila que entraram ali. Só que uma vez que eles se identificam como os filhos do primeiro mestre Spinjitzu, ela recua e diz: não, vamos fazer o seguinte, eu vou poupar a vida de vocês, mas tem um desafio. Se vocês sobreviverem ao meu labirinto e voltarem até essa câmara, eu irei realizar um desejo para vocês. O Wu diz: não, a gente só quer achar a saída e tal. Aí a esfinge: não. A única forma de sair é passando pelo meu labirinto. Ele percebe que não tem escolha, então tanto ele quanto o Garmadon aceitam e acabam despencando por outro alçapão. Eles se levantam e percebem que não estão no labirinto, mas sim em um corredor. E esse corredor
é imenso, tem várias fileiras praticamente intermináveis de portas, e cada porta é idêntica e não tem nenhuma identificação, nenhuma característica diferente. O Wu quer examinar o local de forma cuidadosa, estratégica. Porém, o Garmadon não. Ele está sem paciência, vai abrindo uma porta atrás da outra, acionando todo tipo de armadilha possível, até que o teto começa a descer e vai esmagar os dois. E o Garmadon diz: não, tá bom, Wu, vamos fazer que nem tu. Eles ficam olhando em volta e percebem que tem umas placas no piso com letras gravadas. E percebem, deve ser algum tipo de código. Eles lembram de uma aula que tiveram com o pai deles sobre decodificação. Então, eles conseguem deduzir que devem seguir a mensagem que aparece a cada 3 letras. E tem uma porta no final do corredor, que é a passagem de saída deles. Então eles conseguem escapar por muito pouco. E agora sim, eles estão no labirinto propriamente dito. Eles começam a viajar pelo terreno, dão várias voltas, reviravoltas, e acabam chegando até uma câmara cheia de areia, onde são confrontados por guerreiros de areia. Porém, esses guerreiros são tão resistentes quanto pedra, então os dois precisam trabalhar juntos para conseguir sair dali. E aí, ok, eles derrotam os guerreiros, caem por mais um alçapão no labirinto, e quando vão se levantar, percebem uma figura encapuzada ali perto. Ela se revela ser uma viajante chamada Shezada. E a Shezada, ela diz que está presa nesse labirinto há semanas. Eles conversam um pouco e ela os leva até o esconderijo onde ela está passando. Ela está sobrevivendo com alguns biscoitos de polvilho e os brilhantes, que são os largatos fluorescentes que tem por ali. Ela também tem um sistema de água corrente para beber, então ela está conseguindo se manter. Mas basicamente, o que é que a Shezada faz? Durante o dia, ela explora novas partes do labirinto, depois volta e registra na parede com alguns giz de cera tudo que ela descobriu, para ela não se esquecer de onde já esteve e do que ter cuidado em cada desafio que ela encontrar. O Wu e o Garmadon decidem trabalhar junto com a Shezada, embora ela não tenha dado nenhuma informação sobre quem ela é ou o que ela busca ali na pirâmide. Ela só disse que é um desejo também da Esfinge. E aí o Garmadon acorda no outro dia e eles decidem partir, porque o Wu, ele pegou alguns pergaminhos que ele trouxe consigo na viagem, planejando escrever como se fosse um diário mesmo. E ele passou a noite toda transcrevendo as gravuras da Shezada para isso, criando um mapa do labirinto. E aí, ok, eles usam o mapa do Wu e a experiência da Shezada para abrir caminho através de vários desafios do labirinto, tipo a rodovia dos escorpiões, são os escorpiões grandes e mortais graças à Esfinge, eles são azuis. Mas se forem tombados e alguém tocar no ponto fraco deles, que é a barriga, eles ficam imobilizados por um tempo. Então eles conseguem passar pela rodovia dos escorpiões. A Shezada fica bem impressionada com as habilidades, o entusiasmo, a esperteza do Wu e até dá um apelido para ele, Furacão. Só que o Garmadon, ele começa a sentir ciúmes por causa disso. Ele queria ser impressionante também. E isso tudo, né, é já o veneno do grande devorador fazendo efeito nele, fazendo com que ele não pense de forma racional. Tanto é que ele vai correndo na frente, ele quase cai num buraco e a Shezada puxa ele pelo braço, dizendo: "Ô, calma aí, espera a gente." E aí, beleza. Eles passam por outro desafio, que é a passagem pontiaguda, que tem um monte de lanças que vão disparando da parede. A Shezada vai primeiro, depois o Garmadon, mas quando o Wu passa, ele revela que foi atingido de raspão no pescoço. E aí que tá. Eu esqueci de mencionar uma coisa. A cada desafio que eles passam, tem umas estátuas de esfinge que ficam espalhadas pelo labirinto, provocando e observando os aventureiros. E a estátua explica que essas lanças são venenosas, mas que há uma cura que só vai ser possível se eles encontrarem uma aranha verde que tem ali por perto. A Shezada conhece o caminho e os guia por um atalho, por uma passagem bem estreita num abismo. Só que tem mais um desafio ali.
chamado o Espelho do Pavor. Basicamente, quando eles estiverem passando, é só fechar os olhos e darem 5 passos, depois estão tranquilos. Porém, quando o Garmadon passa, ele resolve dar uma espiada, para mostrar que é corajoso. E aí ele acaba tendo um vislumbre do seu eu futuro, uma versão sombria e distorcida do homem que ele é. Esse Garmadon tem 4 braços, olhos vermelhos, ele tá com espadas na mão e tem 2 figuras de costas para ele. Uma delas é uma criança, muito provavelmente o Lloyd, né, gente? Mas, enfim, ele fica em transe e a Shezada puxa ele dali e diz: Ô, o que é que você tá fazendo? Não disse para não olhar. Você tá bem? O Garmadon mente, dizendo: não, de boa, bora. Eles seguem viagem e encontram uma câmara com algumas teias de aranha e lá está a aranha verde. O Wu ele fica meio relutante porque a estátua da Esfinge disse: é só ela te morder que você fica curado. Mas e se tiver efeitos colaterais? Obviamente o Wu está pensando no que aconteceu com o Garmadon e o Grande Devorador. Mas eventualmente o Wu se deixa ser mordido e os efeitos surgem na hora. Ele é curado de imediato. Porém, o Garmadon já está meio de saco cheio, porque a Shezada ela sabe muita coisa sobre os dois, mas eles não sabem nada sobre ela. Tipo, o Wu tinha deixado escapar que eles estavam procurando uma planta que dava para fazer um chá que ia curar o mal. Ela, qual de vocês dois está se tornando malvado? Eles não falaram nada. E aí, quando o Wu estava decidindo se ia ser mordido pela aranha ou não, o Garmadon disse: não, tudo bem, qualquer coisa, eu divido meu chá contigo. Ela, então você que é o malvado, né? Interessante. Ele, qual é, Shezada? A gente sabe quase nada de você. A gente não sabe quase nada de você e você sabe muito sobre a gente. Tá meio desbalanceado isso. E aí, a Shezada revela que ela veio de uma vila chamada Haru. E a vila de Haru foi destruída há muito tempo por uma enchente. A Shezada foi uma das únicas que sobreviveu. Ela perdeu todos os familiares. Desde então, a Shezada vem vagando sozinha pelo mundo, pelo reino de Ninjago, em busca de tesouros para reconstruir o próprio lar. Tanto é que o desejo dela é justamente não restaurar a vila de Haru, mas sim que a enchente nunca tivesse acontecido. E o Garmadon até reflete como deve estar sendo difícil para ela, porque ele também gostaria de desejar que... Bom, primeiramente o desejo dele seria conseguir a planta, mas depois ele até está pensando: e se eu nunca tivesse sido mordido pelo Grande Devorador, como é que seria a minha vida? Mas beleza, eles continuam avançando, eles chegam em uma câmara que a Shezada encontrou recentemente nas suas explorações, que é a Câmara da Areia Movediça. Eles conseguem seguir o padrão lá, só que a Esfinge mudou de última hora, mas eles conseguem escapar, saltando para o teto. E agora eles estão em território inexplorado. A Shezada não chegou até aquele ponto. E a sala onde eles estão tem 2 túneis, cada um para lados opostos. Primeiro eles vão para a direita, escutam um barulhão, recuam, vão para a esquerda, só que é o mesmo barulhão, então eles estão cercados. Então, esse barulho está vindo de um exército de carniçais, que são que nem os zumbis do Minecraft. São verdes, são lentos, eles ficam babando, mas são muito fortes. E aí o Garmadon e a Shezada conseguem enfrentar esses carniçais, vão para um canto, só que aí que tá. Cadê o Wu? Ele sumiu. O Garmadon até tá dizendo: não, o Wu é crescido, ele sabe se virar, a gente se encontra com ele depois. Só que aí a Shezada ela diz: mas eu sei, é bom a gente se proteger mais, ele não é teu irmão? E a consciência do Garmadon fica: peraí, eu vou deixar o Wu pra trás. Seria até bom porque, ele não ia mais ficar no meu pé. O pai também ia ficar na dele e tal, mas... isso já é o conflito interno do veneno do Grande Devorador contra a própria consciência do Garmadon. E ele diz: não, eu não vou deixar o Wu pra trás, isso não é certo. E aí que ele começa a aceitar uma coisa, porque antes o Garmadon estava total em negação, dizendo: não, a mordida do Devorador não me mudou, vocês que estão com palhaçada aí, não. Aí, desde que ele se viu no espelho, algo mudou dentro dele. O Garmadon começou a perceber que realmente, talvez ele esteja mudando, talvez ele esteja ficando malvado, com pensamentos que ele não costumaria ter antes. Então os dois voltam para lutar contra os carniçais, descobrem que o Wu escapou por outra passagem, se reúnem ali.
A Shezada é até atacada por um carniçal, mas consegue afastar eles. E eles sobem por uma passagem que tem em cima. Então eles se veem na última câmara antes de chegarem na Esfinge. E o desafio final são os guerreiros escaravelhos. Que quando eles acertam os guerreiros, percebem que é só um amontoado de besouros azuis juntos um do outro. Que nem os guerreiros vermelhos, que era um monte de serpentine lá emaranhado. É basicamente isso, os guerreiros escaravelhos só com besouros. E aí, ok, os três trabalham juntos, conseguem abrir caminho através da horda de insetos, antes de abrir as portas da Câmara da Esfinge. Eles chegam e ela tá lá, sorrindo, pleníssima. E eles dizem, tá feliz em nos ver? Ela, não, eu estou feliz porque a felicidade de vocês vai acabar num instante. O que aconteceu? A Shezada, ela foi mordida por um carniçal e ela tá se tornando uma carniçal. O Wu, ele até pensa, não, beleza. Shezada, vai rápido, deseja que você esteja curada. Aí a Esfinge, não. Os três entraram aqui juntos. Não tem essa de 3 desejos. Vai ser um desejo pro grupo. E aí que tá o dilema. Eles curam a Shezada ou curam o Garmadon? O Wu até tenta barganhar com a Esfinge dizendo, não, cura a Shezada e o Garmadon. Ele, não, um foi mordido por uma serpente, a outra foi mordida por um carniçal. São 2 desejos, se decidam. O Wu, ele tenta até lutar contra a Esfinge, mas o Garmadon diz, não, só tem uma coisa a se fazer. E tipo, dentro de si ele já pensou, pô, se eu for egoísta, se eu desejar me salvar, o que impede que eu me torne aquilo que eu vi no espelho no futuro? Então não, ele decide fazer a coisa certa e usa o desejo do grupo para curar a Shezada. Ela é curada e aí o trio, eles conseguem escapar. A Esfinge abriu a saída para eles, eles estão exaustos. A Shezada agradece o Garmadon, dá um apelido de sensível para ele. Até porque o Garmadon tava com a quedinha nela e tal, mas enfim. Ele a convida para se aventurar com eles. Ela recusa, dizendo que precisa continuar a jornada dela em busca de mais tesouro para reconstruir a vila de Haru, porque o passado não pode ser mudado. Só que aí o Wu e o Garmadon também tentam insistir para ela ir. Porém, a multidão da vila do Vale da Esfinge chega para conversar com eles, perguntar, uau, vocês sobreviveram e tal. A Shezada aproveita a confusão para sair dali. Então os irmãos, eles decidem ir comer ali na vila antes de seguir para o Oceano do Norte. E o Garmadon fica ponderando. Será que eu realmente vou me tornar mal? Será que quando a gente chegar não vai ser tarde demais? Enfim, e assim acaba a história. O Wu termina de contar lá na churrascaria. O Kai volta do banheiro, ele foi arrumar o cabelo. E aí os ninjas perguntam se depois daquele dia o Wu voltou a se encontrar com a Shezada. Ele não responde de imediato, mas diz que sim. E aí o Kai, ele fica dizendo, e aí galera, o que é que eu perdi e tal. Só que uma churrasqueira começa a pegar fogo ali. A Nia joga uma rajada de água para apagar. Só que a água também espirra no Kai, estragando o cabelo dele mais uma vez. Ele, ai meu Deus, hoje não é o meu dia mesmo. E assim se encerra o livro. Mas vamos lá, gente. Esse é o único livro da série dos Irmãos Expedito que tem mais de 10 capítulos. Ele tem 11. E essa não é a primeira vez, entre aspas, que nós vemos a estátua da Esfinge no Clube dos Exploradores. Ela apareceu lá no episódio 10 da temporada 14. Porém, cronologicamente, essa é a primeira vez em que vemos a Esfinge, a estátua dela. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo de novo. Fico Deus do coração, eu já os amo, forte abraço, até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.